Olá vocês, inscritos no canal Edna Tamashiro. Você ainda não é inscrito? Não perca o seu tempo, inscreva-se, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todos os nossos vídeos. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje, meus amados, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a hospitalidade, ser hospitaleiro como nos ensina a palavra do Senhor. Mas também eu quero compartilhar um testemunho que não aconteceu comigo, mas eu presenciei e ouvi das próprias pessoas que passaram pela situação. E antes de começar a falar do nosso assunto de hoje sobre a hospitalidade, só quero avisar aos inscritos do meu canal, a você que está assistindo esse vídeo, que às vezes vai ter alguns ruídos, mas é porque nesse horário tem muito movimento aqui na rua de casa, então passa muito carro e moto, e eu não tenho como tirar esses barulhos, mas vamos lá para o nosso vídeo. A palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, nos diz assim: hospedai-vos uns aos outros sem murmurações. Em outras versões diz: sede hospitaleiros, sem reclamações. E aqui, corroborando com essa palavra, nós temos em Hebreus capítulo 13, versículo 2, o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Essa palavra é uma palavra assim muito profunda, que fala realmente sobre a importância da hospitalidade, de sermos hospitaleiros, de recepcionarmos bem as pessoas, os servos de Deus. E a Bíblia relata que pela fé, as pessoas que eram hospitaleiras, mesmo sem saber, hospedaram anjos, né? Sem saber. E isso, meus amados, eu quero compartilhar um testemunho que realmente até nos nossos dias acontece. E por que eu falo isso? Por volta do ano de 1995, 1996, entre esses 2 anos, eu não me recordo exatamente em qual ano foi, entre 95 e 97, que foi o período que eu fazia faculdade ainda, e estudava com o pessoal que morava fora da cidade, que estavam morando lá para estudar, né? Estudantes que vinham de outras cidades. E entre esses estudantes tinha um jovem, né, que estudava com meu primo e a gente acabou conhecendo, e ele começou a namorar com uma menina, uma moça, uma jovem lá da cidade. E ela morava com os pais dela, ele morava em República com outros rapazes. E eles namorando, um dia ele relatou algo que aconteceu com os sogros dele. E aquilo marcou a minha vida. Eu era jovem, eu não era cristã evangélica ainda. Irmãos, eu tenho muita experiência antes da minha conversão. Eu estou compartilhando para ver que quando Deus tem um projeto na vida da gente, não importa o tempo que passar, Deus dá um jeito de nos alcançar. E nessa época eu era ainda, né, cristã católica. Eu ia à igreja todos os finais de semana. Claro que não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Não é ainda um entendimento teológico aprofundado, mas a gente ganha mais experiência com a caminhada com Jesus. E lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, tudo isso aumenta o nosso conhecimento a respeito, né, da grande influência da espiritualidade da nossa vida, da soberania do nosso Deus na nossa vida. Enfim, nesse período, a gente estudando, um dia ele chegou e ele estava muito impressionado, tanto ele como a namorada dele. Eles impressionados com algo que havia acontecido na noite anterior.
E na curiosidade, a gente quer saber o que aconteceu. Aí ele falou assim: vocês não vão acreditar, mas ontem à noite veio um senhor na casa dos meus sogros. Ele também estava lá, eles tinham acabado de jantar. Chegou um senhor maltrapilho, andarilho, e bateu palma no portão. O sogro dele, já um senhor de idade, ele foi e atendeu para saber o que era. E o senhorzinho que estava no portão pegou e falou que ele estava de passagem e ele queria saber se eles tinham um alimento, porque ele precisava se alimentar. E daí o senhor, né, o sogro desse nosso amigo, ele ficou assim, ele falou assim para a esposa dele: tem comida aí? Aí ela falou: tem, né, eu acabei de guardar, mas tem. Aí ele falou: então você entra aqui que nós vamos preparar a comida para o senhor. E pôs ele na varanda da casa, deu o alimento, e depois ele ainda perguntou para onde esse senhor estava indo. Ele falou: não, estou de passagem, eu não tenho onde dormir porque eu não tenho dinheiro para ficar em hotel, vou mais para o centro ali esperar amanhecer. Aí o sogro desse rapaz, ele falou assim: não, então ele é protético e ele tinha o laboratório dele de trabalhar separado da casa, onde ele atendia as pessoas para fazer a prótese dentária, né, as dentaduras, e ali havia todo tipo de equipamento que ele usava para esse trabalho. E naquela noite ele pegou e convidou esse senhor a ficar, porque ele falou assim: eu tenho um lugar, eu trabalho lá, mas a gente vai colocar um colchão, um travesseiro, coberto, e o senhor vai dormir lá. Amanhã de manhã o senhor continua a caminhada, descansa. E todo mundo ficou preocupado, porque ninguém conhecia aquele homem, e dentro daquele laboratório havia muitos equipamentos caros, né, que foi necessário adquirir, e foram anos de trabalho para conseguir aqueles equipamentos. Mas esse senhor, ele não se preocupou com o bem material, ele se preocupou em receber aquele outro senhor que estava sem lugar para dormir. Ele abriu o laboratório dele, as janelas eram fechadas com cadeado, o teto, né, o telhado assim, tinha forro, e ele colocou esse senhor para dormir lá. Preparou o colchão, arrumou tudo certinho, deixou uma água lá para ele se ficasse com sede durante a noite, e fechou a porta pelo lado de fora. Ele ficou com a chave, porque daí ele falou assim pro senhor, né, o sogro desse rapaz falou pro andarilho, falou assim: ó, eu vou fechar a porta por fora, e amanhã de manhã bem cedinho, como eu acordo bem cedinho, eu venho e abro. Daí o senhor sai, toma um café e vai embora, tá bom? Aí o senhor concordou, ele fechou a porta e todos foram dormir. Mas esse rapaz, ele ficou preocupado, ele nem dormiu direito porque ele estava preocupado, não sabia o tipo de pessoa que era, o perigo que a família estava correndo, e nem se esse homem poderia sair de lá e roubar os equipamentos para vender, né, porque ele não tinha condições mesmo, e ficou preocupado. No outro dia de manhã, cedinho, acreditem ou não, meus amados, o senhor, sogro desse rapaz, foi e abriu o laboratório para que o andarilho saísse e tomasse café para ir embora. E quando ele abriu a porta, não tinha ninguém dentro do laboratório. Não estava o andarilho, não estavam as coisas dele, a cama, o colchão estava arrumado, não tinha sinal de ter sido mexido em nada, não estava faltando nada, não tinha telha fora do lugar, o cadeado continuava na janela, a porta continuava trancada. Tudo perfeito, do jeito que ele deixou na noite anterior. Então, quando esse rapaz contou isso, meu coração ficou assim, com um ponto de interrogação. Como assim? Como assim a pessoa desapareceu? Será que era um fantasma? Mas hoje, lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, a gente vê que em Hebreus, ele menciona que pessoas, sem saber, hospedaram anjos. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina a ser hospitaleiro, a tratar bem as pessoas, a ser solidário, a ser bondoso. Jesus mesmo, ele
em várias passagens ele disse que quando ele teve fome, e me deste de comer, quando eu estive com frio, me deste de vestir. E assim as pessoas às vezes não entendem como que Jesus me pediu. Eu nunca vi Jesus dessa maneira. É quando um aflito, um necessitado nos pede ajuda e nós estendemos as nossas mãos. E esse foi um fato que eu confesso que me deixou assim por muitos anos. Até hoje eu lembro e me alegro de saber que a palavra de Deus, ela se cumpre nos nossos dias. Que mesmo a pessoa, Deus não escolhe, não faz acepção de pessoas. E em todos os lugares Deus tem pessoas que Ele quer mostrar a grandeza dele e se revela. E nós temos que estar atentos para esses sinais, para essas maravilhas. Então, meus amados, vamos ser hospitaleiros, vamos receber bem as pessoas, principalmente os servos do Senhor, os profetas do Senhor, aqueles que o Senhor deixou nesta terra para fazer a missão de pregar o Evangelho, como era na época do missionário Paulo, como era na época dos apóstolos de Cristo. Todos eles, irmãos, por onde eles caminhavam, as pessoas os recebiam na qualidade de profetas. Vamos seguir este exemplo, porque está na palavra de Deus e nós devemos obedecer se nós quisermos receber as bênçãos do Senhor. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que todas as vezes que nós postarmos vídeos novos, você possa ser notificado. E até o próximo vídeo.